A graça e a paz, meus amados queridos irmãos, beleza? Vamos aí para mais um vídeo. Hoje, estudo bíblico, carta aos Romanos, tá bom? Sem muitas delongas, eu vou ter que dividir essa carta em duas ou três partes, tá, irmãos? Porque a carta é meio longa, tem 1h26 por aí, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui direitinho. Peraí. Aqui tá meio torto. Só um pouquinho, tá, irmãos? Ajeitar direitinho aqui. Deixa eu ver. Tá meio torto, meio caído. Vê se agora vai. Agora acho que vai. Vamos lá. Se tiver meio torto, dando pra ler, que importa. Vamos lá, irmãos. Carta aos Romanos, capítulo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua... Descendente de Davi é que veio da descendência, você já sabe, né? Por isso que lá no Evangelho de João e Mateus, o cego clama a Jesus para socorrer ele. Fala, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ele está referindo filho porque é da descendência de Davi, da linha dos judeus, entendeu? A linhagem judaica. São dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração pregando o Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês. Esse versículo aqui, ele foi impedido até agora, porque não me recordo agora, irmãos, qual carta que ele fala, o apóstolo Paulo fala, que foi pedido, queria ver os irmãos, né? E ele foi pedido por Satanás. Né? Satanás impediu. O que Satanás impediu? Como que Satanás impede alguém? E se ele é um espírito? Ele move situações e coisas. Por exemplo, quando Jesus estava nos evangelhos, que Jesus veio com o seu ministério para pregar a bem-aventuranças, pregar boas novas da salvação, aí ele foi com os discípulos de barco. Eu não sei, eu não lembro qual cidade que era. A cidade de Gardareno. Porque ele foi expulsar, foi lá, ele não falou para os apóstolos que ia lá para isso. Ele foi lá
para fazer o seu ministério, como ele ia de cidade em cidade e deu essa ordem para os apóstolos depois, né? Mais para frente, depois da partida dele, da ida ao céu, quando ele subiu ao Pai, quando ele ressuscitou. Mas ele foi com os discípulos e Satanás também tem poder, tá, irmãos? Não igual o de Jesus, não igual o de Deus, mas ele tem. Porque no final dos tempos diz que ele vai vir com o anticristo, vai vir com sinais de prodígio, de enganação, de sinais de maravilhas para enganar os habitantes da terra. Então, Satanás moveu uma tempestade para impedir que eles chegassem até o demoniado de Gadareno para expulsar o demônio do endemoniado. Entendeu? Então, o Satanás deve ter movido alguma coisa para impedir Paulo de ir para lá. Entendeu? Alguma situação ele criou ali, né? Então vamos lá. Como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também. Porque eu falo isso, desculpa que interromper novamente, por quê? Porque as pessoas não acreditam ela fala que tem fé, fé sim. Eu acredito que Deus existe, que Ele me abençoa e tudo isso. Só que ela ela não enxerga o mundo invisível espiritual. A gente que está experimentando a palavra, alguns enxergam, lógico, não estou falando só de mim não, tá? Tem milhões e milhões de pessoas que enxergam, que está firmado na palavra, estuda a palavra, tem conhecimento bíblico e enxerga esse mundo. Não estou falando que quem não enxerga não possa ter fé, eu estou falando que por você ter intimidade, por você buscar mais, Deus abre a visão espiritual de certas pessoas para enxergar o mundo invisível, o mundo espiritual. Então o mundo espiritual interfere sim no mundo físico e eles movem coisas, tanto para o lado do bem como o lado do mal, tanto os anjos do Senhor como os demônios, entendeu? Então vamos lá. Eis que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não envergonha. Mais um ensinamento aqui, tá, irmãos? Em Apocalipse, Deus fala no livro de Apocalipse que os tímidos não entrarão no reino dos céus. Tímidos ali é tímido de se envergonhar de ou com a palavra anunciar o evangelho para as pessoas, né? Quem já conhece o evangelho, de falar do evangelho e testemunhar das obras de Cristo, testemunhar dos milagres que Ele fez na nossa vida, para que outras pessoas sejam salvas. Testemunhar, falar de Jesus, ou falar do que Ele fez na nossa vida, da transformação que Ele fez, das bênçãos que a gente recebeu, das curas, dos milagres, se alguém recebeu alguma cura, algum milagre, para que outro possa vir a crer. Tá? Alguns vão testemunhar de Cristo sem ter o dom de falar o evangelho, mas com as suas obras. Por exemplo, vai ser uma pessoa justa, uma pessoa de bom caráter, uma pessoa verdadeira, que anda na justiça, que anda na paz, praticando a paz. Só com as suas atitudes, a pessoa já vai olhar para você e já vai ver Jesus em você, entendeu? E não no livro de João, carta de João, que alguns chamam de livro também, né? Do apóstolo João, eles falam assim que aqueles que são de Deus, eles, como que são? Aqueles que confessam abertamente sua fé em Jesus, aquele que não tem vergonha de falar, não, vou perder o emprego, vou perder isso, vou perder aquilo, se eu falar que eu creio em Jesus, eu vou ficar envergonhado, as pessoas vão me zombar. E esses são os tímidos, esses não herdarão o reino dos céus, tá escrito na Bíblia, tá? Não sou eu que estou falando, tá? Certo que alguns não têm dons de falar do evangelho, mas pelo menos falar, eu tenho fé em Jesus Cristo abertamente, eu creio em Jesus, testemunhar de Jesus, entendeu? Se a pessoa tem vergonha, não entra no reino do céu, é a segunda palavra, tá? Do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem. Outra coisa que é distorcida é que Deus é amor, então Deus não se ira. Aí, a ira de Deus, tá?
Deus move situações. Deus quer que todas as criaturas cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Para isso que a gente prega, por amor às almas. A gente prega por amor. Não é para botar medo em ninguém, para apavorar ninguém, falar, fulano vai pro inferno se não andar no evangelho. É lógico, isso daí está escrito. Essa pessoa não se converter a Cristo dos seus pecados, das suas maldades, porque tudo é maldade. Mentir é maldade, invejar é maldade. E isso é um processo, irmãos. Quando você se converte aos poucos, conforme você vai indo para a palavra é o Espírito. A própria palavra é o Espírito de Jesus Cristo falando com a gente, de Deus. Então eles vão te conduzindo como a gente deve viver, na justiça, na verdade, praticando o bem, sendo caridoso, sendo bondoso. E isso vai moldando o seu caráter. E aos poucos você vai deixando as coisas que são erradas, que são maldosas. Inclusive, maldosas não é só roubar, matar, fazer coisas assim estrondosas, coisas abomináveis. É você mentir, é você invejar, você enganar, tudo é maldade, entendeu? Então, quem não se converter disso, não entregar a vida para Jesus moldar o seu caráter, mudar, se converter, é obra dele em nós, entendeu? Conforme você vai para a palavra, se a palavra você abrir o coração e deixar ela entrar, não é igual os líderes religiosos fraudulentos, ou alguns cristãos que se convertem fraudulosamente, se convertem assim, só de boca, e não tem mudança de vida, entendeu? Tem que ter mudança de vida, tem que nascer de novo, igual Jesus falou, entendeu? Para Nicodemos, entendeu? Vamos lá. Verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Olá, porque, tá tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração... não lhe renderam graças. Toda habilidade que a gente tem no mundo é dada por Deus. Então a gente tem que agradecer a Deus, dar graças a Ele. Não, eu faço isso, eu aconteço. Por quê? Porque Deus te deu o cérebro, Deus te deu sabedoria. Deus te deu para você usar coisas, para você usar para o bem. Mas o ser humano vai usar para o mal por causa do pecado. Por isso que tem que se converter. Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Ele ama para livrar a pessoa do pecado, não para a pessoa continuar no pecado. Não, eu morri na cruz, paguei o seu pecado, comprei você com meu sangue. Não, agora você já está pago. Pode viver em pecado que você já está pago. Não, não é isso. Você tem que lutar com o poder de Deus, não é com a sua força, buscando em oração e buscando na leitura da Bíblia para o Espírito Santo agir em você e você se libertar dos feitos pecaminosos, até o dia de você partir desse mundo e até o dia de Jesus vir para buscar você e completar a boa obra. O que é completar? Nós vamos sempre falhar, mas não falhar, viver em falha, viver em pecado. A gente vez ou outra vai pecar. Por isso que a gente confessa o pecado para nos purificar pelo sangue de Jesus. Não é viver em pecado. Carta de João fala, aquele que vive na prática do pecado nunca se voltou para Cristo. Agora, você pecar, escorregar uma vez ou outra, isso é normal, porque a gente está num processo de santificação, de conversão. Pai, santificai-vos pela sua palavra. A sua palavra é a verdade. Então, quando a gente escuta a palavra, pratica a palavra, nós estamos sendo santificados até o dia da vida de Jesus ou até a nossa partida desse mundo pela morte. Entendeu, irmão? Vamos lá. Sato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou a pássaro, porque os homens criam imagem de santos, até de pássaro, quadrúpedes e répteis para adorar. E fala que é adoração a Deus isso é abominação para Deus. Entendeu? A gente não precisa adorar imagem nenhuma, nem adorar nem pessoas, nem homem. A adoração é só para Deus. Eu já falei em outro vídeo que eu fiz, né? A gente é chamado a amar o nosso próximo, a cuidar, a ajudar, a fazer bondade, não adorar, não colocar nada na frente de Deus, porque isso é adoração e Deus abomina, né? Tem coisa que Deus
não gosta que a gente pratique, mas tem coisa que Deus abomina. A adoração a outros ídolos é a abominação para Deus. Qualquer coisa que você põe na frente de Deus e tira o seu tempo para com Deus, de você buscar a Deus, é adoração. Seja cantor, seja time de futebol, seja imagem de santo, seja imagem de quadrúpede, de réptil, de qualquer coisa. Isso é imagem da besta. Então Deus abomina, entendeu? E aí mais ele vai falar mais adiante, mais coisa. E a sabedoria do mundo para Deus é loucura, ó. Se dizendo se sabe, fizeram-se louco e transformaram a glória de Deus, que é bendito pelo sempre, porque a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando o pecado entrou no mundo e a gente pecou, a gente foi recriado à imagem e semelhança do diabo, entendeu? Então por isso que Deus enviou Jesus para nos resgatar e nos recriarmos a imagem e semelhança de novo de Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, quando a gente vai para a palavra, a gente retorna a imagem e semelhança de Deus. Nós somos moldados o nosso caráter para voltar a ser conforme a imagem e semelhança de Cristo e de Deus, entendeu? Porque nós tínhamos desviado dessa imagem e semelhança. Então vamos lá. Sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que... porque muitas pessoas, irmão, falam assim, Deus não castiga, né? Às vezes eu nem discuto, mas não é que Deus castiga, você é castigado pela consequência do seu próprio ato, porque a lei de Deus já está estabelecida. Deus não precisa castigar toda hora a pessoa, entendeu? Porque o castigo já está imposto, é a consequência do seu ato, mas tem a punição. A consequência do seu ato errado é a punição. Por exemplo, se você não se converte, né? Porque cada coisa de errada que a gente faz, por exemplo, Davi adulterou com a Batseba. Ele pediu perdão a Deus, Deus perdoou, mas Deus não tirou a consequência do pecado dele, ele pagou a consequência. Quem quiser lá, lê lá na livro de Reis, em Salmos, que fala isso daí, tá? 1º e 2º Reis, Salmos, tudo fala das consequências, né, do ato pecaminoso, né? É igual Sansão. O Sansão pecou, ele pagou com as consequências, ele foi salvo porque ele se arrependeu, entendeu? Então o castigo estabelecido, é o que já está na lei, o que já está posto, entendeu? Então quem nos pune é nós mesmos, por causa do nosso erro. É a mesma coisa, o juízo final. Quem vai para a perdição é a própria pessoa, não é Deus que condena. Ele só dirige o espírito quando sai do corpo, para cada um para um lugar. Quem fez o bem, andou nos caminhos do Senhor, vai para o destino do paraíso. Quem fez o mal, para a perdição eterna. Entendeu? Então a própria pessoa se autocondena quando ela rejeita Jesus como Salvador. Não é Deus que condena, é a própria pessoa que se autocondena. Ela não quer Jesus, ela não crê, então aí depois, quando for para a perdição, ela vai lá pedir, Senhor, também lá não tem mais jeito, já foi, agora é em vida, você tem, Deus dá um monte de tempo, um monte de dias, de anos para cada um ter tempo de entregar a vida para Jesus, mas aí a pessoa rejeita, aí depois da morte não tem mais jeito não. Vamos lá. O conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia.
São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Isso tudo ele está falando quem ainda não se converteu, tá? Quem já é convertido e mesmo que fale, não estou falando viver em pecado, estou falando que escorregue, que nem eu falei. O sangue de Jesus, quando você confessa, te cobre. Só que ele quer que você mude de vida, não pratique, vai lutando contra aquilo que... Porque a gente, quando se converte, a gente entra numa batalha, irmãos. É batalha espiritual. Isso daí, todos nós vamos passar. Que é a batalha do espírito contra a carne. E Satanás, ele vai atiçar a sua carne para você pecar. Mas você tem que rejeitar pecar. Se caso você vier a cair, você vem e confessa a Deus, pede para Jesus te purificar, que ele te purifica pelo sangue de Jesus e retorna de novo nos caminhos do Senhor e continua lutando. É uma guerra. Até o final da nossa vida nós vamos enfrentar a batalha contra a nossa carne. Por isso que eu mesmo falo que o maior inimigo, que a gente tem três inimigos quando a gente se converte. O mundo, com as suas ideologias mundanas, que o Satanás vai usar as ideias do mundo para você se corromper. O próprio diabo e a nossa carne. O pior de todos os inimigos, na minha opinião, é nós mesmos, a nossa carne. Porque o diabo já foi derrotado. Ele só está esperando o tempo da sua condenação, quando Deus vai condenar ele para o lago de fogo, né? Mas ele já foi derrotado na cruz, entendeu? Pelo Jesus. Jesus nos deu a vitória. Só que eles ainda podem nos afetar, o inimigo. Ele pode nos atacar, nos fazer sair da vontade de Deus, entendeu? A salvação de um verdadeiro crente, ela não é perdida. Mas o que o diabo pode fazer? Pode fazer você dar mau testemunho, você andar em pecado e você vai dar mau testemunho, e isso pode até trazer sua morte física. Porque Deus pode te tirar do mundo por você estar andando em pecado, sendo que Ele já falou para você lutar contra o pecado. Aí você é salvo. Porque tem pecado que é para a morte física. Paulo fala lá, tem pecado que não é para a morte, tem pecado que é para a morte. E tem pecado que é para a morte eterna, que é a perdição, que é a rejeição de você se converter a Cristo. Então, se você continua fazendo coisas, dando mau testemunho, Deus pode tirar você desse mundo, para não contaminar os outros irmãos, entendeu? Com sua vida pecaminosa, entendeu? Então, como que eu estava falando? Você tem que lutar contra a vontade da sua carne. Então o seu pior inimigo é você mesmo, entendeu? Somos nós mesmos que a gente decide pecar, entendeu? É lógico que é difícil, irmãos, que a tentação às vezes ela é forte na nossa carne. Então a gente tem que se considerar crucificado com Cristo, morto com Cristo. O velho homem morreu, nós nascemos de novo, entendeu? A velha criatura, nós somos nova criatura. Você tem que se considerar como morto com Cristo, entendeu? Crucificado com Cristo e sendo uma nova criatura ressurreta. Ressurreta não, ressuscitado com Cristo. Ressurreto é Cristo, entendeu? E em espírito, você é ressuscitado em espírito. Depois você vai se ressuscitar em carne no final dos tempos. Quando você partir desse mundo, morrer, Cristo vai te ressuscitar de novo, entendeu? Então vamos lá. Maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família e implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Porque o salário do pecado é a morte, mas o amor gratuito de Deus é a vida eterna. Qual que é o amor? Dele, que ele deu o seu filho para pagar nossos pecados, para a gente ter a vida eterna, entendeu? Então, por isso que eu falo, e muitas pessoas não entendem e não concordam, né? Principalmente que se acha religioso. Em Efésios diz que a gente foi salvo por graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, nem a fé vem de nós, é um dom que Deus nos deu, entendeu? Por quê que a gente... então por que eu tenho fé? Porque você recebeu esse dom. O seu coração foi, como que se fala a palavra, irmãos? Foi receptivo à fé que Deus colocou em você. Já que tem outros que não é receptivo a essa fé, ele não aceita.
Entendeu? Então ele fecha o coração, endurece o coração e não aceita. Então, por graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou. Não é você que pratica boa obra para ser salvo. Não, as suas obras Mas se você for ganhar a salvação pela sua boa obra, pela sua bondade, Deus não aceita, porque é contaminado com o pecado. Então a justiça própria não leva você a Deus. Então você tem que aceitar Jesus para Deus, para você crer na obra que Cristo fez por você na cruz de salvação. Aí o Espírito Santo vai te guiar a fazer obras que vêm de Deus. A gente vai fazer obras em Deus, entendeu? Mas não para ganhar a salvação. A salvação é por meio da fé, entendeu? A boas obras é só para testificar, testemunhar que você já é salvo, entendeu? Você vai praticar como gratidão a Deus, não como meio para você ser salvo. Porque por meio da sua própria obra você não é salvo. A salvação é por graça. Você recebe de graça. Deus te deu como dom. Ele te deu por amar você. Dei meu filho para morrer na cruz para pagar o seu pecado. Isso é de graça. Deus deu de graça. Entendeu? Qualquer dúvida é só me perguntar e eu vou explicar de novo. Vamos lá. Eu tenho paciência. Eu sou paciente, irmão, para explicar. Vamos lá. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você, que julga, pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Olá. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerando? Porque não adianta, irmãos, eu falar para você não adultere e eu adulterar. Entendeu? Aí a palavra fala: tu és inexcusáveis, ó homem. Tu que julgas a outro, não julga a vós mesmo? Tu que fala para não roubar roupas? Tu que fala para não matar, mata? Tu que fala para não adulterar, adulteras? Pois tu és inexcusável. Quer dizer, você vai ser julgado do mesmo jeito e capaz de você ir para a perdição e o outro não. Entendeu? Então, quando ele fala de julgar aqui, ele não está falando que você não pode julgar assim as obras da pessoa, não julgar para a perdição, falar que a pessoa vai para o inferno. Não é isso, irmãos. Isso a gente não pode fazer mesmo, só Deus que pode. Mas julgar as obras para ver se ela vem de Deus. Na carta de João fala isso. Provai os espíritos para ver se que nem todos que falam que vem de Deus é de Deus. Entendeu? Então falar que é de Deus é uma coisa. Você prova que é de Deus guardando os mandamentos, guardando a palavra, praticando a palavra, fazendo as obras de Deus. Aí você prova que é de Deus. Não é só por falar de boca. Eu creio em Deus, eu sou de Deus, que nem o falso profeta faz aí. Não, entendeu? Agora, você não pode só julgar as obras dos outros, falar para os outros, dar conselho para os outros não fazer e você fazer. É o que Jesus falou dos fariseus, hipócritas, né? Não, fazeis o que eles falam, mas não andai como eles, porque eles falam, mas não fazem. Entendeu? Então, a gente tem que lutar contra o pecado, entendeu? Quando a gente fala para as pessoas do erro dela, é para aconselhar, não é para julgar. Porque a gente não pode julgar sendo que a gente pratica a mesma coisa, entendeu? Vamos lá. E paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Contudo, quem te leva ao arrependimento é a bondade de Deus, entendeu? Por isso que a gente tem que orar: Senhor, põe arrependimento no meu coração dos meus atos, entendeu? Me capacite a andar nos seus caminhos, não praticar mais esses atos pecaminosos. É orar. Da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Rejeitam a verdade, hein? E angústia para todo ser humano que pratica o mal. Não sei o que estou falando, hein? Para o judeu, depois para o grego.
Qualquer um de nós que glória, continuar na honra prática e do mal, paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o colher o judeu, que plantou. depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Aqui tem que ter uma ressalva para explicar para vocês. Nós andamos hoje no Evangelho da Graça, tá? Não na lei do Antigo Testamento. Quando ele fala obedecer à lei, é a lei de Cristo, do Evangelho, tá? A lei das cartas dos apóstolos, que é... Qual que é a lei? Em 2 mandamentos hoje, Deus colocou 10 mandamentos. Nenhum de nós era capaz de cumprir a lei dos 10 mandamentos, e não era só 10 mandamentos, era 326 mandamentos, né? De cerimônia e tudo, de um monte de coisa lá. A gente não podia cumprir porque nós éramos pecadores. Para que serviu os mandamentos de Deus no Antigo Testamento e a lei? Serviu para apontar para Cristo, para mostrar que a gente não era capaz de cumprir, tá? Essa era o intuito da lei do Antigo Testamento e dos 10 mandamentos. Que a gente não podia cumprir porque nós éramos falhos e pecadores. Só um podia cumprir a lei, que era Cristo. Entendeu? Então, a lei não é má, a lei é boa. Só que ela cumpriu o seu propósito. Era como figura. Entendeu? O Antigo Testamento como figura. A gente anda pelo Novo Testamento, a nova aliança, né? Aí o que acontece? Aí os judeus, os religiosos, eles querem pôr práticas aqui no Brasil e em outros países, práticas judaicas de cerimônias. Colossenses explica bem isso. Leia lá a carta de Paulo aos Colossenses, que ninguém pode ser julgado por dia de sábado, não cumprir dia de sábado, dia de festa, ir em festa de cerimoniais ou não, religiosas, por comida ou por bebida. Você não pode comer isso. Tanto faz se você come legumes ou carne, não importa. Já foi purificado por Deus. Tudo é puro para aqueles que é puro de coração. Pedro, não é, como que fala? Não tenhais puro e impuro aquilo que eu purifiquei. Entendeu? Ele está se referindo tanto à carne que Deus mandou o Pedro matar e comer para simbolizar os gentios. Porque nós éramos gentios na carne. Então os judeus tinham nós como imundo. Hoje nós somos um povo só, judeu e gentil. Então nós somos puros pelo sangue do Cordeiro. Então não torne puro. Então ninguém te julgue pelo dia de festa, pelo lua nova, por dia de sábado, por comer ou beber, ou alimento, comer carne ou não comer carne, porque o corpo é de Cristo. Cristo já cumpriu a lei no nosso lugar. Entendeu? Então, a gente anda pelo Evangelho da Graça, pela lei de Cristo. Qual que é a lei de Cristo? Se resume em 2. Toda a lei se resume nesses 2 mandamentos, amará o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e amará o seu próximo como a ti mesmo. Se você amar a Deus, você não vai prejudicar o próximo. Se você ama o próximo, você não vai roubar, não vai matar o próximo, não vai fazer mal a ele, não vai desejar o que é dele. Entendeu? É esse os mandamentos da lei de Cristo. Obedecer a palavra que é pregada do Evangelho. Entendeu? Obediência. Quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Exatamente. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos fazendo deles, bem, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? mesmo? Você que prega contra o furto, furta?
Você que diz que não se deve adulterar, adultera. Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos. Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo à lei, pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Ali ele está falando tudo isso daí para os judeus, que fala, os religiosos fariseus, né? Que fala para não fazer e eles fazem. Hipócrita, Jesus falou, né? Ó, o nome de Deus é blasfemado por causa de vós. E hoje nós estamos muitos, que em Apocalipse fala, aqueles que se dizem judeus e não são, querem imitar judeus, porque na própria carta de Colossenses, irmãos, fala assim, não existe mais cítara, judeus, grego, né? Circuncisão ou incircuncisão, como que é? Tem outro lá, circuncisão, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos, entendeu? Quem tem fé na obra de Cristo na cruz, nós já somos um povo com os judeus que crê. Agora tem os que não crê ainda, né? Que vai crer lá na grande tribulação. Aí é mais pra frente. Mas por isso a gente não pode perseguir judeus, tá? Ela é a menina dos olhos de Deus. É o povo terreno de Deus. Então, mas a igreja é o povo, a união de todos os povos. Entendeu? Que forma a igreja, que é o corpo de Cristo. Entendeu? Igreja não tem nada a ver com prédio, com denominação, irmãos. Tem a ver com o corpo de Cristo, tá? Então, ó, aí ele tá falando pra eles. Tu que fala para os outros não fazer, fazes, entendeu? Agora, os outros que não tem lei, que faz o que é da lei, sem saber, já é justificado, entendeu? A circuncisão quer tem fazer valor o bem se você obedece à lei. Olha lá. Mas, se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Oh, glória! Ó, irmãos, aí vamos entender isso aqui de novo, ó. Circuncisão era uma coisa que se fazia na antiga aliança, no Antigo Testamento. Tirava o crepúsculo da pelinha do genitália do homem, tá? Isso era chamado circuncisão, que simbolizava que ele tinha uma aliança com Deus e ia obedecer todos os mandamentos de Deus lá no Antigo Testamento. E eles fizeram essa aliança, mas não obedeceram, porque eles não eram capazes de obedecer. E andar na lei era uma adoração a Deus na carne, uma adoração terrena. Aí tinha que vir um sumo sacerdote melhor, que era o Senhor Jesus, para fazer uma nova aliança, certo? E aí por isso que Paulo está dizendo isso nas cartas de Romano, que a circuncisão não é no despojo da carne, do pecado da carne, e sim, lá isso fala em Colossenses, leia lá na carta de Colossenses, quem quiser, que a circuncisão é feita no coração, entendeu? Agora é no espírito, e não é mais no despojo da circuncisão porque hoje nós não fazemos mais circuncisão, e a mesma circuncisão, como é símbolo da lei, do antigo mandamento, certo? Que foi dada para os judeus, agora a gente obedece ao evangelho da graça, entendeu? Então é a circuncisão de coração, é a nova aliança, entendeu? Então não adianta eles querer pôr lei do Antigo Testamento hoje para a gente cumprir, que a gente não cumpre mais, porque Jesus já cumpriu, a gente cumpre os mandamentos, tipo de fazer o bem, amar o próximo, essas coisas aí, os mandamentos morais, entendeu? Os sacrificiais e os rituais a gente não cumpre mais, porque já foi cumprido por Cristo na cruz. Embora alguns coloquem nos tempos religiosos hoje para você cumprir. É como você... a carta de Hebreu fala que você está retrocedendo. Daqui a pouco, esse que retrocede, é impossível que Cristo renove de novo. Entendeu? Porque de novo crucificar Cristo, e Cristo não vai morrer de novo. Entendeu? Então, vocês já
Paulo fala em Gálatas que quando você volta para a lei, para práticas religiosas judaicas, você caiu da graça. Da graça tem descaído. Entendeu? Então vamos lá. Vamos terminar aqui, irmãos, para começar outro, né? Porque senão fica muito grande, tá bom? Então vamos lá. Muito obrigado, tá? Por acompanhar os vídeos. Deus abençoe, compartilhe os vídeos, tá? Eu fiz o vídeo aí dando explicação para os inscritos. Veja lá, porque lá eu peço para compartilhar. E por que eu peço para compartilhar? Para o algoritmo reconhecer. Os likes também é importante, irmão. Se vocês concordarem, deixa o like, né? Eu creio que a maioria parece que não concorda porque não deixa o like, né? Entendeu? Para o algoritmo reconhecer e compartilhar com outros. E muito obrigado que compartilhou dos ensinos do falso profeta, que eu fiz 2 vídeos, né? De falso. Muito obrigado mesmo, de coração. Bombou esse vídeo aí, disparou ele, né? Eu não digo que ele viralizou, porque para viralizar tem que ser mais de atingir mais de 300 ou 1000 visualizações. Mas eu dou graça a vocês e dou graças a Deus, tá? Porque acompanhou, quem compartilhou, muito obrigado de coração. Em nome de Jesus eu agradeço, porque vai chegando conhecimento, vai abrindo os olhos espirituais. E outra, irmãos, que eu vou falar aqui pra vocês, ó. Esses que quando eu falo pra pessoa, aqueles que frequentam religião, eu não tô querendo que... Aí é uma decisão de cada um sair das denominações, tá? Deus manda sair, tá? Mas não manda sair pra você sair e não estudar a Bíblia, pra você não se reunir, porque a reunião, a comunhão com os irmãos é bíblica. Eu nunca falei que não tem que ter comunhão, que não tem que ter reunião aos santos. Reunir como igreja, não na igreja, porque não existe igreja de pedra, mas existe reunião como igreja, reunião dos santos. Nunca falei que não tem que se reunir, tá? Que não tem que ter comunhão, que não tem que se congregar. Quem fala isso está distorcendo o que eu falo. Você pode se reunir onde está 2 ou 3 em nome do Senhor Jesus, com ele no centro, para estudar as escrituras, para agradecer o Senhor, para louvar a Deus por todas as bênçãos que a gente recebe, para compartilhar a ceia do Senhor. Tem que se reunir. Não estou falando que você tem que sair da igreja. Mas eu não consigo fazer assim, eu não tenho força, eu preciso da igreja. Se eu consigo, se outro consegue, que outros que já saíram, por que você não consegue? Você tem que ter fé em Deus. Onde está a fé? Entendeu? E reunir com a sua família mesmo. Você pode se reunir, vamos estudar a Bíblia hoje, vamos louvar, fazer oração de agradecimento a Deus, de ação de graça, de repartir os alimentos com as pessoas. Isso é ação de graça. Isso é ação de graças a Deus. Repartir os alimentos, repartir aquilo que Deus te abençoou. Repartir, pegar a sua finança, dividir com os pobres. Isso é ação de graça. Entendeu? Não é ação de graça só de boca. É ação de ação, já fala, ação de graças a Deus. Você está agradecendo pelas bênçãos que Deus te deu, compartilhando com outros. É igual eu compartilhar aqui a palavra também. É ação de graça que eu estou fazendo. Entendeu? Então eu nunca falo para ninguém sair, cada um, se Deus tocar no seu... Agora, se você ficar lá e aderir aos ensinos deles lá, você está sendo cúmplice, conivente. Então é melhor que saia. Entendeu? Agora, se você quiser frequentar esse templo, leve o cérebro junto, não deixe o cérebro do lado de fora. E não participeis da obra infrutífera. Não se comungue com as trevas. Não se comungue com a mentira, com a injustiça, com a distorção da palavra, que Deus abomina isso. Aí você vai estar sendo cúmplice. Aí tem que sair mesmo, porque senão Deus vai condenar no final dos tempos isso daí. E essas religiões vai virar religião do anticristo. Porque ele vai unificar uma única religião, vai acabar tudo isso daí. Aí eu quero ver se a pessoa não vai sair. Se não sair, vai ser queimada junto. Lá, com os que ficarem. Porque Deus vai queimar tudo isso daí. Vai ser para parar o joio do trigo. Tá bom? Então, muito obrigado para aquele que compartilha. Tá? Muito obrigado quem deixa o like. Muito obrigado por ver os meus vídeos. Muito obrigado aos inscritos. Quem não é inscrito, se inscreva e badale a sininha. Por que badale o sininho de todas, para você receber a notificação. Tem o sininho lá, todos os vídeos. Aí toda vez que eu postar vídeo, vocês vão ser notificados, tá? Aí vocês mesmo podem buscar, como muitos já estão buscando aí na internet. Não estou precisando nem compartilhar. Eu compartilho com alguns que eu tenho contato, mas
muitos aí buscam, e eu fico feliz por vocês, não é por mim, porque está chegando conhecimento, muitos estão abrindo os olhos para a verdade, muitos estão se agarrando com Jesus, muitos estão entregando a vida para Jesus, e eu louvo a Deus por causa disso. Não sou eu, nada vem de mim, irmãos, tudo vem do Senhor, e a glória seja para Ele, não para mim, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo, eu amo todos vocês.